Olá amigos do canal Seu Consultório Store, mais uma vez estamos aqui para passar para vocês o que tem de mais moderno, as novidades, as dicas do ramo odontológico para vocês, tá? Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, às vezes até polêmico, que é falar sobre as garantias, vamos falar sobre as montagens, as famosas instalações e vamos falar sobre assistência técnica. Mas antes disso, roda a vinheta aí, pessoal! Olá pessoal, conforme prometido, vamos falar hoje sobre garantias, sobre as instalações e montagens, sobre assistência técnica. Hoje eu estou até de óculos porque a gente vai ter aqui que acompanhar um texto, porque o assunto é bastante complexo e eu acho que a gente vai ter muita informação para passar para vocês hoje, tá? Antes de a gente começar a falar sobre o nosso material aqui, pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like lá pra gente, tá? Isso é super importante para a gente continuar sobrevivendo, então deixa o seu like, se inscreva, clica no sininho para que vocês recebam notificações todas as semanas aí a respeito dos nossos materiais, tá bom? E também não esqueçam de dar as dicas e de sugestões de novos materiais para o dia a dia de vocês, tá ok? Bacana. Pessoal, a gente resolveu falar um pouquinho sobre esse tema que é montagens, garantias, assistência técnica, porque sempre surge uma série de dúvidas, né? Então eu queria começar falando para vocês sobre um assunto importante que é basicamente a montagem do equipamento, né? Então você comprou um equipamento, você comprou lá um raio-x, você comprou uma cadeira, você comprou um compressor e você então precisa montar esse equipamento. O que vai acontecer? Em primeiro lugar, a caixa chegou, então você recebeu o equipamento do fabricante, você recebeu o equipamento do seu revendedor, do seu representante e a caixa chegou lá no seu consultório. O que você vai fazer com essa caixa? Você já vai abrir essa caixa para ver o que tem dentro? Não, pessoal. Então, para começar, a primeira dica importante que eu queria dar para vocês: aguardem um técnico abrir essas caixas. Por quê? Porque eventualmente a gente pode ter alguma situação dentro dessa caixa, ou eventualmente a falta de algum dos itens, ou eventualmente você pode ter algum produto que não está de acordo com aquilo que foi adquirido. Portanto, com a presença de um técnico, você está com a presença da indústria, com a presença do fabricante ali, tá? Então não tem dúvida, não tem aquela questão de quem está falando a verdade ou quem não está falando a verdade. O técnico está lá para comprovar que realmente existe alguma situação que não é aquela que foi combinada no processo da compra, da venda do produto. Ok? Muito bem, os equipamentos já chegam montados para vocês? Não, os equipamentos não chegam montados, eles chegam em caixas, né? Alguns já vêm semi-montados, mas a maioria vem totalmente desmontados e precisam do acompanhamento técnico, né, de alguém especializado, alguém que fez curso na fábrica para montar esse equipamento. Tá? Eu posso chamar qualquer assistência técnica, qualquer técnico amigo meu, ali o meu amigo ali, o vizinho ali que é mecânico de automóvel, que sabe mexer com tudo, aquele que mexe com máquina de lavar roupa, ele monta também. Pessoal, não recomendo e vou dizer mais uma coisa. O que acontece? Existe hoje, junto com os equipamentos, um certificado de garantia. Esse, por exemplo, é um certificado de garantia da empresa Saevo, da Aliage, né? E esse certificado de garantia, ele vai colocar as regras do jogo, ou seja, se você eventualmente fizer a montagem por alguém que não é credenciado, tá bem claro aqui, você vai perder a garantia, né? Então, se der tudo certo, que bom, você montou o equipamento. Agora, se der errado, quem é que vai garantir esse produto? A indústria com certeza vai colocar algumas restrições. Então não recomendo, não façam a montagem com quem é leigo, com quem não está treinado, com quem não está credenciado na fábrica para fazer esse tipo de montagem, tá bom? Uma outra coisa importante, pessoal, a questão da infraestrutura. Então você recebeu o equipamento, ok? E aí você já vai, antes de receber esse equipamento, você já vai chamar assistência técnica para montagem? Não. Você vai fazer o seguinte: você primeiro recebe o equipamento, você precisa ter uma infraestrutura necessária para a montagem desse equipamento.
Então vamos imaginar que você tenha comprado uma cadeira, um consultório, uma cadeira de dentista. Muito bem. Essa cadeira, ela tem a necessidade de algumas situações. Por exemplo, você tem que ter a energia elétrica apropriada para ela, no local onde vai ser ligada. Você tem que ter a entrada de água, você tem que ter esgoto. Se tiver uma bomba de vácuo, você tem que ter um esgoto independente para a bomba de vácuo. Você tem que ter as conexões de ar comprimido já conectadas a um compressor ou adquirir esse compressor e ter as conexões. Ou seja, nós vamos inclusive fazer um vídeo numa próxima oportunidade também, especificamente da infraestrutura para montagem de cadeira. A gente vai filmar todas as conexões, as bitolas de cano, como é que são as junções entre cada item, para que vocês possam ter uma ideia da complexidade disso. Obviamente, quem vendeu o equipamento para vocês vai poder dar essas informações. Caso tenham alguma dúvida, as assistências técnicas credenciadas, aquelas que estão no site dos fabricantes, essas assistências vão poder orientar vocês também quanto a essa infraestrutura. Eles montam essa infraestrutura? Não, pessoal. Essa infraestrutura normalmente é já colocada pelo cliente. O cliente, ao adquirir o equipamento, já tem a consciência de que tem que ter essa infraestrutura para que quando a assistência técnica venha fazer a montagem, essa montagem já seja apenas a conexão desses equipamentos a essa infraestrutura, ok? Algumas assistências pelo Brasil, elas eventualmente têm esses serviços, mas é um serviço à parte, é um serviço que tem que ser discutido e tem que ser conversado. Então, se você não tem ainda a infraestrutura, ou seja, a parte de baixo, a parte que vai movimentar essa cadeira, é importante que você discuta. Quiser discutir com uma assistência técnica, ótimo, fique à vontade, ou discuta com o seu empreiteiro, com o seu encanador, com o seu pedreiro, para que ele deixe tudo pronto, para que quando vier a montagem a coisa já esteja pronta, para que não haja demora, para que não haja o retrabalho, tá bom? E nós estamos falando muito de cadeira, mas existem outros equipamentos também que necessitam de uma infraestrutura. Por exemplo, um raio-x de parede, né? Será que eu consigo pôr um raio-x de parede numa parede de gesso, de drywall? Provavelmente não. Então, consultem essas informações todas. Eu prometo a vocês que a gente nós vamos fazer vídeos a respeito de todos esses itens aí, para que vocês tenham também essas informações e possam utilizar isso no seu dia a dia. Muito bem. Falamos então quem pode montar, falamos sobre a questão da abertura das caixas, falamos sobre a questão de onde localizar essas assistências técnicas. Então, basicamente, eu comprei da marca X ou da marca Y, eu vou no site dessa marca e procuro a assistência técnica mais próxima do meu consultório. Você vai entrar em contato com essa assistência. Como é que eu vou agendar isso? Você vai agendar diretamente com a assistência. Ela tem lá um cronograma, e esse cronograma, você então, de acordo com a sua disponibilidade também, você vai agendar com a assistência o melhor horário, o melhor dia, a disponibilidade de ambos. Perfeito? Uma coisa importante, pessoal, eu sei que em alguns casos, alguns prédios, algumas lojas, elas não permitem a montagem, não permitem a entrada de serviços ao longo do dia, ao longo do expediente normal. Então você precisa contratar uma assistência que vai te fazer a instalação de madrugada, ou num sábado, ou num feriado, ou enfim, num dia não útil. Lembrem, esse tipo de serviço é um serviço especial. Se é um serviço especial, não esqueçam de comentar isso na hora do agendamento com a assistência técnica, porque vocês podem ter uma surpresa. Então, vocês vão combinar lá um valor de montagem, e esse valor pode ser acrescido dessas horas extras, dessas horas que não são as horas normais de trabalho. Portanto, não esqueçam desse tópico. Às vezes a pessoa fala, montagem é montagem. Não, a montagem ela é feita no horário comercial, entre 8 da manhã, 17 horas aproximadamente, nos dias úteis. Caso qualquer necessidade que você tenha de ser em horários fora desse, ou períodos ou horários fora desse horário que eu falei, você vai ter realmente que fazer um acerto, um agendamento diferente com a assistência técnica. Bacana? Legal. Pessoal, uma coisa importantíssima. Quanto custa uma instalação? Não sei. Por que eu não sei? Porque depende do trabalho, depende do equipamento que você comprou, depende daquilo que você vai negociar com a assistência técnica. Existem, obviamente, tabelas definidas pelas indústrias, pelos fabricantes, e essas tabelas vão ser respeitadas, mas depende muito do que você adquiriu. Então, é importante que na hora da montagem, na hora da solicitação da montagem, você tenha em mãos a nota fiscal do que você comprou, você já encaminha isso para a assistência técnica, para que ele diga, olha, para montar X, Y, Z, você vai ter aí os custos tais e tais.
ok? Esse custo normalmente é um custo do cliente, tá? Quem paga isso é quem adquiriu os equipamentos, né? Eventualmente você pode ter alguma indústria que não tenha esse custo ou que subsidie esse custo, mas é bom negociar isso no momento da compra e que isso faça parte inclusive do pedido, tá? Quando você comprar, caso haja alguma negociação de instalação, que isso conste no pedido. Por quê? Porque depois fica aquela história da conversa, né? Entre o que um disse e o outro disse, e aí pode ficar complicado. Perfeito? Bacana. Pessoal, falando de garantia agora, tá? Quem é que fornece a garantia? Quem é que dá a garantia? A garantia ela está bem clara no certificado de garantia. Aqui na parte de trás, tá? Todos os fabricantes têm já as suas regras de garantia. E quem dá essa garantia é o fabricante. Então a indústria é que vai dar a garantia para vocês, certo? Ah, mas eu vou então cobrar essa garantia porque quebrou no segundo dia meu equipamento, eu vou cobrar isso do vendedor, eu vou cobrar isso da loja que eu comprei ou do revendedor. Não adianta fazer isso. Na verdade, nós vamos solicitar essa garantia do fabricante. O fabricante, através de técnicos credenciados, vai avaliar se aquilo foi realmente um defeito de fabricação, tá? Se não foi um defeito de fabricação, se foi uma utilização incorreta, se caiu, houve uma queda, houve uma ligação numa energia elétrica não convencional, tudo isso vai ser avaliado e a partir disso, então, a indústria, o fabricante, vai definir as regras de substituição, de conserto, de manutenção daquele equipamento com ou sem custo ao cliente, perfeito? Uma outra coisa importante, pessoal, quando é que inicia a minha garantia? Então, se eu adquirir um equipamento, vamos imaginar uma cadeira, eu comprei uma cadeira e já solicitei a nota fiscal dessa cadeira, essa cadeira já chegou para mim e eu vou guardar essa cadeira durante 3, 4, 5 meses em um depósito. O que acontece? O relógio da garantia já está valendo, pessoal. Isso é importantíssimo, é uma informação que vocês têm que ficar muito atentos aí. Então, se você já adquiriu o equipamento e você não montou ele ainda, a partir do momento da emissão da nota, você já está considerando a garantia. Lembrando que nós temos aí a garantia legal, que é de 90 dias, de acordo com o Código do Consumidor, ok? E temos a garantia adicional que alguns fabricantes dão, não são todos. Então, aqueles fabricantes que derem a garantia adicional, normalmente ele complementa até um ano, ou seja, 12 meses. Você tem os 3 meses pelo Código do Consumidor e mais 9 meses pelo fabricante, o que daria então em torno de 12 meses aí por essa garantia, perfeito? Sempre olhem no seu manual, porque se não constar nada no manual a respeito de garantia, vale o Código do Consumidor, vale os 90 dias. Se constar no manual, obviamente vai constar alguma coisa superior a 90 dias, que seria no caso um ano, com os 90 dias inclusos, ok? Então, ou seja, não é um ano mais 90 dias, é 90 dias mais a diferença para um ano na melhor hipótese. Muito bem. Outra coisa importante, pessoal, que todo mundo me pergunta é o seguinte: puxa, como é que fica a questão da assistência técnica, dos deslocamentos técnicos, das visitas técnicas, né? Isso tudo, pessoal, depende muito da situação que aconteceu, ou seja, se você tem ali, você acabou de fazer uma montagem e você teve algum probleminha na montagem. O que é um problema de montagem, né? O que é uma garantia de montagem, pessoal? A garantia de montagem é, por exemplo, digamos que a regulagem do refletor ali ficou um pouco frouxa, então o técnico voltaria sem custo. Digamos que a caixa de comando ali ela ficou solta, aí ele voltaria sem custo. Agora vamos imaginar o seguinte: depois de 10 ou 15 dias que foi montado o equipamento, o sugador entupiu. O que acontece? Por que um sugador entope, pessoal? Porque houve uma utilização intensiva desse sugador e ele, como um aspirador de pó, ele encheu o seu reservatório. Então é importante fazer a limpeza. Então uma limpeza de sugador não é um retorno de garantia, tá? Ou um retorno de garantia de instalação. É importante a gente entender essa diferença entre a garantia da instalação e a garantia efetivamente do produto que quebrou. Se houve uma quebra, um defeito de fabricação constatado que não tem a ver com a instalação, obviamente isso vai gerar algum custo de deslocamento. Lembrando que a assistência técnica é uma entidade, ela é um terceiro, ela é uma empresa, é um CNPJ, e a indústria é outro CNPJ, e o vendedor, o revendedor, o representante é outro CNPJ. Então nós temos uma triangulação
de compromissos, né? Uma indústria fabricando um produto, um revendedor vendendo o produto e prometendo e cumprindo com aquilo que se comprometeu, e também temos numa outra ponta a assistência técnica que vai fazer todo o processo de montagem e as avaliações para levar para a indústria caso haja necessidade de uma manutenção ou coisa parecida. Perfeito? Então é muito importante todo esse processo que vocês possam acompanhar. Pessoal, assistências técnicas hoje, como eu falei, vocês vão encontrar nos sites, né? Caso vocês precisem aí, no final de um processo de instalação, né? Você acabou o processo de instalação, o que é fundamental? Que você tenha alguém responsável, de preferência quem adquiriu, de preferência o profissional que vai usar a cadeira, o profissional que vai usar o raio-x, o profissional que vai usar o compressor. Por quê? Ele tem que estar ali no momento para ver, para receber a entrega técnica, né? Para saber como funciona, como fazer todas as suas manutenções, para que ele tenha uma durabilidade maior daquele equipamento. Às vezes a gente deixa o técnico lá montando, vai embora e quando volta, mas não está funcionando isso, não está funcionando aquilo. Às vezes não é que não está funcionando, é que nós não tivemos aí uma orientação técnica da entrega. Portanto, é importante que ou tenha alguém responsável com mais de 18 anos no local e que possa acompanhar essa instalação e receber os equipamentos, ou que você mesmo, o profissional que adquiriu, esteja lá no momento da entrega técnica dos equipamentos. Para terminar, não quero deixar esse vídeo muito longo, já ficou longo, né? Eu quero colocar algumas situações aqui bem rápidas para você não ter problemas logo após a montagem do seu equipamento. Número 1, pessoal, foi embora, vai embora do consultório, terminou seu expediente, desligue a energia elétrica das tomadas, desligue a energia elétrica da cadeira, desligue a tomada da cadeira, desligue, se possível, feche o registro de água da cadeira. Eu vou explicar por quê. À noite, principalmente em prédios, pessoal, você tem uma pressão de água muito maior. Então, está tudo muito bem montado, tudo muito bem apertado, porém uma pressão de água muito forte, solta uma mangueira e aquilo inunda o seu consultório. Imagina o prejuízo que isso possa causar para vocês. Então, terminou o expediente, feche o registro de água, desligue a energia elétrica, desligue o compressor. Muitos profissionais esquecem de desligar o compressor da tomada. E o que acontece? Ao longo da noite pode ter uma pequena vazamentinho de ar em algum local, esse compressor fica trabalhando, fica gastando energia elétrica do seu consultório sem necessidade. Por quê? Porque o compressor ele entende que está sendo consumido o ar e ele vai novamente complementar o tanque dele. E não há necessidade disso. Então desligue o compressor também. Tá? Uma outra coisa importante: lubrifique sempre as suas canetas de alta rotação, os seus instrumentais, porque esses instrumentais eles têm uma durabilidade maior ou menor de acordo com o cuidado que você tem com eles. Se você não lubrifica, se você vai utilizando, aqueles rolamentos vão se desgastando e você vai ter uma caneta com pouquíssimo tempo de uso. Tá? A questão dos aparelhos de profilaxia, os chamados lá PROFs, né? Os aparelhos de profilaxia, você trabalha com pó de bicarbonato, não deixe aquele pó de bicarbonato lá no reservatório. Sempre que possível, no final do dia, retire aquele pó de lá, dê uma lavada no reservatório. Por quê? Porque isso vai fazer com que você não tenha a tampa do reservatório travada, porque aquilo é um cimento, aquilo trava como uma cola, né? E principalmente você não tem um problema de entupimento das mangueiras, uma vez que a umidade do ar em contato com aquele pó possa travar as suas mangueiras internas e vai gerar manutenção, vai gerar assistência técnica, vai gerar custo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Vamos novamente entrar nesse assunto nos próximos capítulos, nas próximas filmagens, para que vocês possam entender cada vez melhor como isso funciona e que todos nós tenhamos aí o melhor aproveitamento de cada equipamento e a maior durabilidade. Um grande abraço, até quinta-feira que vem.